Essa noite nós queremos compartilhar a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 19, isso mesmo, conforme nós havíamos anunciado ontem na nossa mensagem. Depois você pode olhar no canal da nossa igreja, que temos a mensagem de ontem. Nós falávamos sobre a necessidade de olhar para a volta de Jesus, para a vinda de Jesus com seriedade. E hoje nós anunciamos ontem que falaríamos sobre a volta de Cristo e as implicações da volta de Cristo para a nossa vida. E eu gostaria que você meditasse nesse texto, Lucas capítulo de número 21, do versículo 7 até o versículo de número 19. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 21, verso 7 em diante. O princípio das dores. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que todos nós estamos fazendo essa pergunta: pastor, vai passar esta pandemia? E a minha resposta é: sim, vai passar. Mas a grande questão não é se vai passar ou se não vai passar, mas o que nós podemos aprender com esta grande pandemia. Quais as verdadeiras lições nós vamos levar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa vida espiritual. Não podemos jamais, irmãos, deixar que isso simplesmente passe despercebido das nossas vidas. É algo que mexe com a nossa vida financeira, que mexe com a nossa saúde, mas também mexe com as nossas crenças, com a nossa fé, e nós precisamos aprender com tudo isso. Deus está querendo nos ensinar coisas grandiosas. Eu gostaria que você ficasse conosco, prestasse atenção. O tema abordado, o nosso tema é o coronavírus, é o megafone de Deus. E nós vamos falar do coronavírus como aquele que está apontando para a volta de Cristo, para o avivamento da sua igreja, para a ira de Deus sobre os pecadores e para a nossa perseverança. Mas antes, eu preciso te dizer que as palavras que Cristo disse aqui, foram proferidas quando ele refletia sobre o caos. Sim, ele mostrava que o caos iria vir. E do que ele está falando, pastor? Nos versos anteriores, versos 5 e verso 6, você pode reparar na sua Bíblia, quando
Lucas assim diz: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O apóstolo Paulo, ou Jesus aqui nesse momento, traz algo incrível. Ele está mostrando claramente que haveria um caos. O templo, o local mais especial de Jerusalém, mais bem protegido, que os judeus mais amavam, aquele lugar bonito, os discípulos estavam passando ali perto, os discípulos mostram para Jesus, quase como tentando mostrar, como um guia turístico falando: olha só que pedras maravilhosas, que trabalho muito bem feito, que construção gigantesca. Eles estavam naquele momento, naquele instante, vendo tudo aquilo, admirados. Mas Jesus diz que aquilo iria chegar ao fim. Sim, iria acabar. Ele diz: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Historicamente, Jesus foi morto no ano 29 depois de Cristo, na era cristã, entre 29 e 30. No ano 69, ou seja, em cerca de quase 40 anos depois, entre 30 e 40 anos depois, 68, 69, depois da volta de Cristo, há uma grande rebelião dos judeus. E por causa dessa rebelião dos judeus, o imperador romano, ou o general romano Tito, enviado pelo imperador romano, cerca Jerusalém. Durante 3 anos, a cidade sofre, a cidade padece por causa daquela rebelião dos judeus, a tal ponto que é destruída pelos imperadores, ou pelo general Tito. Ele entra na cidade, ele mata as pessoas, e ele destrói o templo, concretizando sim aquelas palavras duras e difíceis que Jesus havia proferido quando ainda estava andando por aquelas ruas. Aquele templo foi derribado, foi destruído, e o povo foi retirado da sua terra. Os judeus foram expulsos de Jerusalém, foram todos tirados daquele lugar, e só puderam retornar agora na Segunda Grande Guerra Mundial. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, quase 2000 anos longe da sua própria terra. Amados, quando Jesus diz essas palavras, ele também fala a respeito, dá ensejo então, para que ele pudesse falar a respeito do fim de todas as coisas, porque aquele prédio, aquela construção linda, maravilhosa, haveria de ter um fim. Também o mundo criado, todas as coisas, haveria de ter um fim. E então os discípulos, querendo saber quando que o templo seria destruído, Jesus aproveita para dizer quando que tudo será destruído, para que o fim pudesse voltar. E ele então começa dizendo, nessas palavras, verso 8: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. E então Jesus diz: não sigam essas pessoas, são falsos profetas que vêm em meu nome. Mas também vocês ouvirão falar de guerras, revoluções. Não vos assusteis, é necessário ainda que essas coisas aconteçam, mas o fim não será logo. Então ele continua dizendo: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos e epidemias. Nós estamos vivendo uma pandemia, porque naquela época não existia uma palavra para definir algo maior do que uma epidemia. Então é declarada aqui uma epidemia, mas nós estamos hoje vivendo realmente aquilo que a palavra do Senhor nos diz, uma pandemia. E o que esta pandemia está nos dizendo? Por isso nós trazemos esse tema. O coronavírus é o megafone de Deus para os nossos ouvidos surdos. Mas se engana você se você acha que é
a primeira pandemia, ou o primeiro grande surto que mata milhares de pessoas. Não. Já no século XIII, a peste negra assolou toda a Europa daquela época. Milhões de mortos. Aquela peste que era transmitida pela pulga dos ratos, andava e era disseminada por toda a Europa, contagiosa, trazendo morte sobre a vida de milhões de pessoas. Depois nós temos um grande salto histórico, e no início do século XX, por volta do ano 1918, aquilo foi denominado gripe espanhola, ou gripe pneumônica, que atacava justamente os pulmões. Foi o primeiro momento de algo muito parecido com H1N1, sendo transmitido por toda a Europa naquela época. Eles falam em 50 milhões de mortos. Depois, o Ebola, SARS em 2002, MERS em 2009, e agora nós temos 1 bilhão de pessoas em quarentena, ao redor do mundo. 1 bilhão de pessoas, mais de 10 mil mortos e 200 mil infectados. Nós não podemos ficar surdos ao que está acontecendo. É por isso que eu quero dizer, usando uma palavra já dita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre o sofrimento como sendo o megafone de Deus, eu pego essa palavra emprestada para dizer que o coronavírus é esse megafone de Deus nos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a mensagem de Deus, em 4 pontos. Tantas coisas Deus pode nos ensinar, mas principalmente 4 lições importantes. A primeira delas é que o coronavírus aponta para a volta de Cristo, como sinal, sim, meus queridos, sinal de que este mundo irá acabar, de que a nossa vida aqui não é infinita, e que o mundo também não é infinito, vai haver um fim. E Cristo deixou claro que a epidemia, os terremotos, as guerras, a fome, a miséria, seriam sinais claros da sua vinda, do seu retorno. Portanto, nós não podemos tapar os ouvidos, como muitos tentam criar teorias, para dizer que Deus não existe, ou que não é bem assim, que não é desse jeito, tentando criar a sua própria fé, a sua própria razão de viver, naquilo que eles chamam, que nós vivemos o pós-cristianismo, ou a pós-modernidade. Dentro da pós-modernidade existe esse pós-cristianismo, onde as pessoas não querem mais viver como seguidores de Cristo, ou não querem mais ter a Bíblia como regra de fé e prática, que dita os costumes da sociedade, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir. Eles tentam dizer, não, a Bíblia é coisa do passado. A Bíblia é coisa do passado, nós precisamos agora repensar a nossa forma de viver. Então eles estão tentando de todas as formas apagar as digitais de Deus no mundo, as digitais de Deus na nossa vida, ou na nossa família. Mas Deus traz o seu megafone dizendo, calma lá, não é bem assim, eu estou aqui, sou eu que mando, a história não perdeu o controle, eu estou controlando todas as coisas, eu governo sobre todas as coisas, aqui estou eu. Quais são os sinais da volta de Cristo? Você conseguiu identificar nesse texto todos os sinais da volta de Cristo? Nós vemos aqui o falso profeta anunciando, eu sou Cristo, eu sou Cristo. Recentemente uma escola de samba trouxe Cristo na passarela para o mundo todo ouvir, mostrando que o Cristo era aquilo que eles estavam pregando, uma forma de nos ensinar a nós os cristãos, que o Cristo não é aquele Cristo da Bíblia, mas o Cristo da passarela, da Sapucaí. Ao fazerem isso, eles estão dizendo, olha, eu sou o Cristo, olha, o Cristo sou eu, o Cristo é dessa forma, e o que Cristo está dizendo na sua palavra, não sigam estas coisas. Como o mundo hoje tenta
nos distanciar do verdadeiro Cristo das Escrituras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas ele continua falando sobre guerras, terremotos, epidemias, revoltas, fomes, sinais no céu, mortes, tantas coisas que haveriam de acontecer, mas ele diz: mas o fim não será logo. Calma, é apenas o início, ou o princípio das dores. Então, ele está nos alertando e nos dizendo: ainda não é o fim, como não foi na época da peste negra, como não foi na época da gripe espanhola, como não foi na SARS em 2002 ou na MERS em 2009, e certamente não será agora na Covid-19 de 2020. Meus amados, nós precisamos pensar sobre os sinais da volta de Cristo e vê-los claramente. Jesus Cristo voltará. E quando estamos vivendo uma pandemia, Ele está nos mostrando de uma maneira clara: volte-se para mim, abra a palavra, leia a palavra. Ontem eu falei a respeito de pesquisas que mostram que pessoas estão aderindo a determinados sites, infelizmente, pornográficos. Nesta época onde eles estão em casa, o que eles estão fazendo? Se prostituindo, dentro da própria casa. Deus tenha misericórdia deste mundo. Deus tenha misericórdia, porque enquanto deveríamos dobrar os nossos joelhos, refletir sobre nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que nós fizemos, muitos estão aderindo ao pecado. Deus tenha misericórdia daqueles que ficam achando que estão de férias, estão apenas na Netflix, ou no YouTube, ou na televisão o tempo todo e todo o tempo, e não aproveita este momento para refletir sobre a sua própria vida, para jejuar, para orar. Esse dia foi um dia especial, as igrejas se reunindo e orando e jejuando e clamando ao Senhor. Então foi um dia especial que Deus nos deu, e certamente, irmãos, Deus há de abençoar não só esse medicamento que está sendo testado. Nas próximas semanas nós teremos uma posição se ele será bom, eficaz, mas outros medicamentos Deus há de trazer. Vai passar, sim, vai passar, mas o que nós precisamos entender é quais lições nós vamos levar, e a primeira delas: Cristo está voltando. A segunda: o coronavírus aponta para o avivamento da sua igreja. Sim, diante de uma situação turbulenta como essa, qual deve ser a nossa posição, irmãos? Versículo 12, ele diz: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vocês e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. Nesse tempo a igreja jejuará, nesse tempo a igreja estará orando, nesse tempo a igreja dobrará os seus joelhos, nesse tempo coisas maravilhosas poderão acontecer sim com a igreja, porque Deus é o Senhor desta igreja. E quando eu digo igreja, não pense na instituição, mas nas pessoas, naquelas pessoas que Deus ama e que Deus cuida. Então o que nós temos diante de nós é a possibilidade de encher-nos mais do Espírito Santo de Deus, de buscarmos uma verdadeira vida na presença do Senhor, meus queridos. Nada é tão forte quanto o poder do Espírito Santo na nossa vida ou na vida de um cristão. Quando Estevão, ali em Atos capítulo 7, estava sendo apedrejado, diz-nos o texto no versículo 55 que ele fitou os olhos aos céus, e ele viu Jesus à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e diz o texto que o Espírito Santo encheu a vida de Estevão. Naquele momento de dor, o Espírito Santo estava com ele, Jesus estava com ele, Deus estava com ele. Nós também podemos ser cheios do Espírito Santo. Então, Deus está nos dizendo: igreja, venha até mim, igreja, me busque,
Igreja, dobre os seus joelhos. Igreja, eu quero te abençoar. A sua casa, o seu lar, o seu trabalho. Talvez você está pensativo, será que eu vou continuar empregado? Será que eu vou ter que decretar falência para minha empresa? Deus quer te abençoar para que estas coisas não sejam a sua maior preocupação, não. Que você confie em Deus, que a tua maior preocupação seja em ser encontrado fiel diante de Deus. Com fé, com confiança, não se desespere, mas creia verdadeiramente. Deus está usando toda essa situação para que nós possamos nos humilhar na presença do Senhor, para que realmente essas poltronas estejam lotadas quando nós retornarmos aos cultos, e que os bares estejam vazios, me perdoe os empresários desse segmento, que os bares estejam vazios e o povo esteja adorando ao Senhor. Nós falamos ontem sobre qual foi o primeiro país que encontrou este medicamento que certamente será usado no Brasil para a cura das pessoas. Foi lá na Coreia do Sul, onde a maioria dos cidadãos do país levantam às 5 horas da manhã, debaixo de neve, no frio terrível, para orarem ao Senhor, e antes de ganhar qualquer dinheiro, primeiro eles vão submeter aquele dia à presença do Senhor, e foi ali que Deus colocou na mão deles esse medicamento. Depois foi para a China, depois foi para a Itália, Estados Unidos, chegando esse conhecimento então até o nosso país, até o nosso Brasil. Aprendemos que o coronavírus é este megafone de Deus que aponta para a volta de Cristo, que aponta para o avivamento da sua igreja, mas que também aponta para a ira de Deus sobre os pecadores. Sim, nós estamos falando da ira de Deus. A ira de Deus sobre aqueles que perseguem a sua igreja, sobre aqueles que não creem verdadeiramente no Senhor Jesus, porque perseguições haverão, e perseguições terríveis. Verso 17, ele diz: de todos sereis odiados por causa do meu nome. O que Jesus está dizendo é que vocês, cristãos, serão o grupo mais odiado da terra, por causa do meu nome. A pergunta é: Jesus deixará impune essas pessoas que odeiam a sua igreja? Certamente que não, com certeza não. Apocalipse no capítulo 9, quando ele trata a respeito das punições que virão sobre os ímpios, no versículo de número 20, ele vai nos dizer que os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. O que ele está dizendo é que haverá punição, e que infelizmente muitos, mesmo sendo punidos, e aqueles que ficarem vivos, ainda não conseguirão se arrepender das suas obras, das obras más, das suas mãos. Mas o que o texto está nos dizendo é que haverá punição, porque os seres humanos passam a viver distante de Deus, por causa dos seus pecados, bebem o pecado como se fosse algo natural, e isso já estava previsto na Escritura. Paulo fala sobre isso, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, você também pode ler aí na sua Bíblia, quando ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, a humanidade, ele está dizendo, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Estes homens, Paulo está dizendo, ímpios,
irão de mal a pior, cometendo pecado uns com os outros e trazendo sobre si mesmo justa condenação de Deus. Então, meus queridos, essa pandemia aponta sim para a ira de Deus sobre os pecadores. Deus não deixa impune os pecados, nem sobre a sua igreja. Aqueles que têm o perdão dos pecados, ainda o têm, porque Cristo foi punido no lugar desses que receberam o perdão dos pecados. Ou seja, para que eu pudesse ter os meus pecados perdoados, Cristo padeceu na cruz. Cristo sofreu no meu lugar. Portanto, uma vez que eu já me arrependi dos meus pecados, eu preciso viver para Deus, buscar o avivamento. Para os ímpios, esta pandemia aponta para a ira de Deus, mas para a igreja, essa pandemia aponta para o avivamento de Deus sobre a igreja, para que seja a nossa virada, para que nós possamos perceber que Deus julgou este mundo e o condenou por causa dos seus atos, e agora nós precisamos refletir sobre isso dentro das nossas casas, e usar este momento para que possamos nos ajustar com Deus, colocar a nossa vida de maneira correta na presença do Senhor. E por último, vamos ver que esta pandemia, este coronavírus, aponta para a nossa perseverança. Veja o versículo 19, em Lucas 21, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Jesus está dizendo, vocês precisam perseverar, não será fácil, vão ter que enfrentar momentos difíceis, vão ter que perder a própria vida por causa do meu nome, vão ter que abrir mão de muitas coisas. Na sexta-feira, eu falei sobre a necessidade que temos de abrir mão das coisas. O quanto você está disposto a abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que você tem, às vezes do seu salário, do lucro da sua empresa, dos bens que você poderia estar adquirindo, daquela viagem que você havia marcado para esta semana, sim, foi cancelada. Você abriu mão dessa viagem? Ou você está sofrendo por causa dela até agora? Por causa dos seus estudos? Por causa dos seus investimentos? Por causa de um presente que você queria dar ou receber e agora você perdeu? A tão sonhada troca daquele imóvel? Não sei. Não sei aquilo que você está passando, mas eu sei o seguinte, que Jesus diz que é na vossa perseverança. Ou seja, deveremos perseverar diante desse sofrimento, diante dessas lutas, porque a nossa fé está sendo lapidada. E eu espero que as crianças, os jovens, os adolescentes consigam entender essa mensagem de Deus. Porque às vezes eles se sentem totalmente distante do grupo de risco, dizendo, olha, esse mal não vem sobre a minha vida. Mas eu gostaria que eles fossem humildes e tirassem lições para a sua própria vida, porque certamente coisas como essa virão no futuro, e eles precisam estar preparados para dizer, Deus está movendo o coração das pessoas, Deus está nos dizendo, parem com a ganância, parem com as mortes, com os assassinos, pare com a corrupção, pare com tantas coisas nojentas que estão tentando fazer hoje com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos. Ensinem aquilo que é verdadeiro, por mais que seja antigo, mas somos atuais, quando zelamos pelos bons comportamentos, pelas boas atitudes, pelas boas práticas, quando conservamos aquilo de bom que nossos pais nos ensinaram. Então, vamos aprender, já concluindo a nossa mensagem, que a nossa vida, esta vida que nós estamos vivendo aqui, ela só tem verdadeiro valor se for colocada à disposição ou a serviço do autor da vida. Sim, nós precisamos colocar a nossa vida a serviço do autor da vida, a Deus. A nossa vida precisa estar na presença de Deus. Aqui nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus.
Portanto, nós precisamos nos doar. Além de perseverar, nós precisamos nos doar para que outros possam se salvar. Nós estamos na nossa casa, no nosso lar, reclusos ali, para proteger os nossos idosos. Não sabemos por quanto tempo mais, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, mas nós devemos nos doar neste momento, meus queridos. E eu gostaria de chamá-lo a um momento de oração conosco, para que você pudesse orar conosco nesse momento e juntos nós de fato colocássemos a nossa vida na presença do Senhor e disséssemos: Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu tenho, tem misericórdia do meu país, me ajude. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Nós estaremos orando, enquanto também entoamos esse cântico, para o louvor da glória do Senhor, para que o Deus Todo-Poderoso esteja abençoando a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, para que nós possamos nos colocar nos braços do Pai, na presença de Deus, nas mãos do Senhor, e dizendo: Deus, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa vida, que em tudo isso nós possamos tirar lições valiosas para nós, para a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Nos ajude a fazermos isso, nos ajude a louvarmos ao Senhor verdadeiramente. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Deus amado e Deus Todo-Poderoso, Deus, como é bom, ó Deus, quando nós podemos nos colocar na Tua presença, reunidos em família Tua, Pai. A família do Senhor é linda, é maravilhosa, Deus. A igreja do Senhor, ó Deus, é linda, é maravilhosa, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, orando a Ti, ó Deus, reconhecendo, ó Pai, que nada somos sem o Senhor. Sim, ó Deus, Tu és tudo em nossa vida. O Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem zelado por nós, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, segurar nas Tuas mãos, como diz a Tua palavra, na Tua destra, Pai, destra de poder, que nos sustenta, que nos abençoa. Não sabemos mais por quantas semanas, ó Deus, teremos que estar reclusos na nossa casa, para proteger os nossos idosos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, as nossas tias. Deus, que a graça do Senhor, ó Deus, seja sobre nós, Pai, para que mesmo passando por este vale difícil, ó Deus, nós possamos continuar olhando para o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o conforto da nossa vida, o Senhor é a nossa salvação, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é aquele que nos guarda, Pai, aquele que nos abençoa, Pai. Por isso nós rogamos ao Senhor: abençoa a nossa cidade, Senhor. Abençoa, Deus, o nosso estado, Pai. Deus, abençoa o nosso país, o nosso planeta, Senhor. Deus, permita que as pessoas consigam ouvir a mensagem que o Senhor está trazendo ao coração de cada uma delas, para que elas não sejam rebeldes, mas que elas possam abrir, ó Deus, o coração para entender que devem buscar ao Senhor, ó Pai, e que nós cristãos devemos entender que precisamos buscar um avivamento do Senhor. Sim, ó Deus, em oração. Sim, ó Deus, clamando a Ti, para que este avivamento venha de uma maneira poderosa sobre a nossa cidade, não só sobre a minha igreja, a igreja presbiteriana, mas sobre todas as igrejas, sobre todos os filhos do Senhor que estão nas igrejas, nas suas casas nesse momento, louvando ao Senhor. Deus, tem misericórdia, Pai. Abençoe-nos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aviva, Senhor, o nosso coração. Deus, aviva, Senhor. Deus, aviva, Senhor, o nosso coração, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. A igreja do Senhor precisa se levantar para perseverar, ó Deus, para buscar, ó Deus, para buscar, ó Deus, o avivamento, para buscar, ó Deus, a volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Deus, muito obrigado, Senhor. Nos ajude a cantar. Nos ajude, a Deus, cantar neste momento, a Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, Deus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Aleluia, Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, é que nós cantamos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém.